Pensa bem, a redação do Enem é muito mais do que só uma prova, né? Todo ano ela vira uma espécie de mapa, mostrando quais são as conversas mais quentes rolando no Brasil. É um convite para a gente refletir sobre os desafios que estão moldando o nosso presente e, claro, o nosso futuro. Já parou para pensar nisso de verdade? O que define o rumo de uma nação? Olha, a resposta, em grande parte, está no jeito como a sociedade encara seus maiores problemas. São aquelas conversas difíceis, sabe? As questões mais cabeludas que acabam mostrando o caminho a seguir. E é exatamente aí que a coisa fica interessante. Por isso que analisar os possíveis temas da redação é tão legal. Basicamente, o que a gente vai fazer aqui é dar uma olhada nos grandes eixos que estão no centro do debate nacional e que, olha, tem muita chance de cair na prova. Ok, vamos lá. Mergulhando no nosso primeiro grande eixo. As questões supercomplexas que definem a sociedade brasileira, as nossas relações. Aqui, o foco é total nas pessoas, na vida como ela é. Olha só que panorama interessante. De um lado, essa luta que não para por inclusão e diversidade. Do outro, uma crise de saúde mental que está batendo forte, principalmente em jovens e trabalhadores. E ainda tem o desafio enorme de trazer de volta para a sociedade quem foi deixado de lado. No fim, são discussões sobre pertencimento, sobre cuidado. E aqui tem um ponto que, nossa, é super importante. A gente não está falando só de quem não sabe ler e escrever. O analfabetismo funcional é um desafio dos nossos tempos, e bem silencioso. Pensa assim, é a pessoa que até lê as palavras, mas não consegue entender de verdade um contrato, uma notícia na internet ou a bula de um remédio. Isso cria uma barreira invisível que limita tudo, sabe? E acaba mantendo um ciclo de desigualdade. E os exemplos vão se aprofundando. A violência de gênero, que é uma ferida que insiste em não fechar. A luta diária por respeito à diversidade, a solidão que muitas vezes acompanha a velhice e a tarefa super complexa de dar uma segunda chance para quem saiu da prisão ou vive na rua. Tudo isso faz parte do nosso tecido social. Beleza, vamos mudar um pouco o foco agora. A gente vai para a nossa segunda grande área de debate. Aqui, a conversa sobre a nossa casa, o planeta. A pergunta que fica é: como o Brasil, com essa riqueza natural toda, consegue crescer e, ao mesmo tempo, cuidar do meio ambiente? Esse aqui é um baita dilema para o país, hein? De um lado, a gente tem um potencial gigante para energias limpas, como a solar e a eólica, que são a cara do futuro. Do outro, a gente ainda depende muito dos modelos antigos. A escolha desse caminho não define só a nossa energia, mas também o nosso compromisso com o planeta. E falando em futuro, não dá para fugir do lixo, né? O mais legal de ver aqui é que a gestão de resíduos é muito mais que só jogar fora. O ciclo ideal é um processo super inteligente. Tem a coleta, a separação, a reciclagem e, no nível mais top, a tal da economia circular, um modelo onde a ideia de lixo simplesmente deixa de fazer sentido. Imagina só. E essa história do lixo, na verdade, é só uma pecinha de um quebra-cabeça bem maior. Os temas que estão pegando fogo são esses: os efeitos das mudanças climáticas, que a gente já está sentindo na pele, a confusão do lixo nas cidades, que inclui o papel importantíssimo dos catadores, e aquela eterna briga entre crescer economicamente e proteger o meio ambiente. Agora a gente muda de cenário e entra num mundo que, nossa, muda todo dia. A era digital. A tecnologia avança numa velocidade maluca, traz um monte de solução incrível, mas também joga no nosso colo uns dilemas éticos e sociais que a gente precisa encarar. E aí, parece familiar, né? Essa manchete é falsa, claro, mas é o exemplo perfeito de como a desinformação funciona. Ela apela para a emoção, cria uma desconfiança e se espalha mais rápido que fogo em palha seca. É um verdadeiro vírus. Isso leva a gente para a pergunta de $1 milhão. Com tanta informação a um clique de distância, como é que a gente separa o que é verdade do que não é? O combate às fake news não é só uma questão de tecnologia, não. É um desafio gigante para a educação, para a imprensa e para a própria democracia. E o buraco é mais embaixo. A inteligência artificial, por exemplo, promete mudar tudo. Mas e a ética, como fica? A LGPD tenta proteger nossos dados, mas será que isso não freia a inovação? E o acesso à internet? Num mundo como o nosso, deveria ser um direito de todo mundo ou é um privilégio? Pois é, não tem resposta de gabarito para isso. E para fechar o nosso mapa, vamos falar de uma coisa que afeta todo mundo: grana e trabalho. É uma área que não para de mudar, seja pelo impacto da tecnologia, por decisões do governo ou por novas demandas da sociedade. Dá uma olhada nesse gráfico. É basicamente um retrato do que muita gente está vivendo. A automação que deixa todo mundo com aquela pulga atrás da orelha sobre o futuro do emprego. A luta que parece sem fim para equilibrar trabalho e vida pessoal. E claro, o resultado disso tudo batendo na nossa saúde mental. Uma coisa está totalmente ligada à outra.
E no Brasil, essa divisão é muito clara, né? São quase 2 países. De um lado, o pessoal da carteira assinada, com direitos, férias, 13º. Do outro, uma galera imensa que se vira por conta própria, na informalidade, tem mais flexibilidade, mas zero segurança. Entender essa dinâmica é chave para discutir o futuro do trabalho por aqui. E tudo isso aparece direto no noticiário. Eventos como um tarifaço, por exemplo, quando as contas de luz ou água sobem de repente, já acendem um debate sobre o papel do governo. A saída do Brasil do mapa da fome da ONU, uma notícia ótima, claro, mas que a gente precisa entender o que está por trás. E a automação, que continua sendo um fantasma rondando várias profissões. Depois de passar por tudo isso, uma coisa fica bem clara. Nenhum desses temas vive sozinho numa ilha. A tecnologia mexe com o trabalho, que mexe com a saúde mental das pessoas. O meio ambiente afeta a economia, que afeta as políticas sociais. É tudo uma teia gigante onde, se você puxa um fio, o resto todo balança junto. E isso leva a gente para a pergunta final. No fundo, a redação do Enem não quer só que se aponte um problema. Ela quer uma proposta, uma visão de futuro. É uma chance de dizer que tipo de sociedade, que tipo de país se quer ajudar a construir. A escolha dos argumentos do caminho, esse é o grande desafio de quem vai escrever.